da Biblioteca Hebraica de Juiz de Fora, do Comitê Israelita do Amazonas, o CIAM, e a Universidade Unopar, Núcleo de Excelência Marajoara. Hoje nós vamos ter a presença do Dr. Pescher para falar sobre a saga da família Pescher. Então, eu vou ler rapidamente aqui para vocês o perfil do Dr. Pescher. Ele é medalha de ouro da cidade de Manaus, formado pela Faculdade de Medicina Federal de Pernambuco, especialista em alergia e dermatologia, membro da Academia Brasileira de Médicos Escritores, a ABRAMES, professor titular de dermatologia pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Amazonas, membro honorário da University of Medicine de New Jersey. E o doutor também tem livros publicados, na primeira antologia sobre a Amazônia. Nesse livro, ele escreveu 200 anos de miscigenação judaica na Amazônia. E também ele tem inúmeros artigos para revistas e jornais publicados. Além disso, o doutor Pescher, ele é compositor, ele é cantor e artista plástico. Seja bem-vindo, doutor Simão Arão Pescher. Aqui está a sala de reunião, fique à vontade. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Ia. Muito obrigado, Ia. E amigos convidados, Ia, que estão escutando aqui, vendo aqui. Vou tentar resumir a história da minha família Pescher. Simão, clica só em apresentar lá em cima. Isso, perfeito. Ótimo. Essa é uma música que eu compus, chama-se Puloteino, Nossas Núpcias. Os símbolos judaicos. Ucrânia. Ucrânia foi o país onde meu pai nasceu, na cidade chamada Chernivtsi, fica na Bukovina, aqui na Ucrânia. Essa Ucrânia era Rumânia e depois foi dividida em Rumânia e Ucrânia. Aqui nessa área aqui existiam muitos judeus. Os judeus, eles eram muito cultos, muito trabalhadores, e também tinham várias sinagogas que foram destruídas aí pelos nazistas, e ficou no centro a Casa Nacional Judaica. Essa Casa Nacional Judaica fica na Praça do Teatro, aí em Chernivtsi, onde tem, na parte térrea, tem um museu da história da cultura dos judeus de Bukovina. E Chernivtsi, os judeus estudavam tanto rumeno, como também alemão, ídis, e eram poliglotas. Meu pai, entre guerras, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, como ele era o mais novo dos filhos, eles resolveram mandar ele para fora de lá, porque não estava muito boa a cidade lá, porque tinha muito perseguição de judeus, tanto na Primeira Guerra como na Segunda Guerra, e entre guerras também, entendeu? Meu pai, Nuta Wolf Pescher, foi um grande contista. Em Manaus ele tinha uma revista chamada Hatikva, que o Comitê Israelita do Amazonas publicava. Eu escrevia contos, meu pai também, e tem esse conto aqui, a maioria dos contos dele são verídicos. Esse aqui, eu escolhi. Em 1915, fomos obrigados a fugir para a Alta Áustria, perto da capital Linz, devido a que os russos tinham invadido a minha terra, Bukovina. Fomos morar, então, numa aldeia mais ou menos 3.000 habitantes. Como meu pai era funcionário público, nomearam um distribuidor de alimentos para todos os refugiados dessa região. Os russos procuraram empregados públicos que tinham cargos em repartições de confiança. Meu pai era o chefe dos Correios, ele ligava para o movimento de tropa porque toda a comunicação era por telégrafo ou fonia. E por isso fomos obrigados a fugir dos russos. Na aldeia onde ficamos morando, Ofterin, a nossa família se compunha de 5 irmãos, cada um tendo a diferença de 1 e 2 anos cada. Assim eu tinha 6 anos, meus 2 irmãos, Fritz e Simão, tinham 10 e 8 anos, respectivamente.
Em frente à nossa casa existia uma taberna na qual o dono era católico. Ele tinha 2 filhos, Ernest e o Hans, um de 6 anos e outro de 8 anos. Eram muito bons vizinhos. Os meninos só queriam estar em nossa casa. Eles comiam cachê e gostavam muito da comida. Com o tempo, meu pai nos ensinava a ler Yiddish e hebraico. E os 2 meninos também aprendiam. Seus pais achavam muito cômico que eles falavam em Yiddish e também escreviam muito bem o hebraico. Imagino que eles eram melhores alunos do que nós. Minhas 2 irmãs, Suzy e Pepe, de 12 e 4 anos, respectivamente, também ajudavam na colheita do trigo e todos nós íamos para o campo juntar grãos de grão por grão e mamãe secava e depois moía na máquina de café. E assim ela fazia deliciosa comida. Lendo-me de nossos amiguinhos diziam, tua mãe cozinha muito bem, é muito gostosa a comida dela. Voltamos para a nossa terra, Bucovina, em 1920. A guerra acabou e a nossa terra foi entregue para a România como indenização, reparação de guerra, porque esse país era aliado à França. Na última grande guerra, minha família se espalhou por diversas regiões e nos campos ficava mais protegida. Havia cristãos que conheciam nossa família e então facilitava o possível. O inverno na Europa é um grande inimigo da gente humilde. Minha irmã Suzy corria fugindo dos nazistas, vagava nos campos de uma a outra casa para fugir dos alemães. Não sabe quanto tempo estava desacordada na neve e por milagre foi salva. O Hans, nosso vizinho de Oftering, que quando criança brincavam juntos, foi destacado como chefe das patrulhas dos alemães, fiscalizando os subordinados. Certo dia, andando na estrada, viu um vulto na neve e, procurando tirar a bota dele, a neve que cobria o vulto, viu o rosto da minha irmã Suzy. Arrepiado, ficou a pensar se era a Suzy, que ele conheceu em Oftering ou não. Ao aproximar-se bem perto e atirando a neve, certificou-se de que era mesmo a Suzy. Quisera ele chamar ao ver com os próprios olhos o estado da saúde da Suzy, que ele considerava como irmã. Levantou a neve e a entregou em uma casa próxima e deixou bem recomendado para que ninguém a tocasse, para que alimentasse de tudo que tivesse na casa, recomendando fazer logo um chá bem quente, alimentá-la com leite de hora em hora e disse para escondê-la de qualquer estranho. E ele mandaria alimentos, roupas, enfim, tudo que precisasse. Quando Suzy melhorou e se recuperou da fraqueza, foi se lembrando do acontecido. Quando viu o Hans, que lhe perguntou, como te sentes? Não me lembro de nada. O que sei é que a Mária, dona da casa, disse que o soldado me conhece, mas francamente não me lembro, disse Suzy em voz baixa. Suzy, lembra-te de quando éramos crianças e eu aprendi o Yiddish e hebraico na tua casa? Perguntou o Hans. E assim Suzy se lembrou. E ele perguntou mais, como vai Pepe, a tua mãe, onde estão? Só os 2 sabem onde eles se encontram. Respondeu ela. Desde então, não faltou nada para Suzy. E quando Hans foi transferido da aldeia, ele recomendou aos amigos dele para facilitar tudo que a Suzy precisava. E sempre o Hans procurava estar perto para poder protegê-la. E assim foi até que os alemães a encontraram e levaram-na para o campo de concentração em Auschwitz, onde ela reencontrou minha irmã Pepe, meus 2 irmãos, e minha avó, minhas cunhadas, e minha avó e sobrinhas. Só por um milagre eles foram salvos. Essa história minha irmã Suzy contou-me em Israel quando fui visitá-la, no Tavuf Pecha. Esse milagre aconteceu porque ela fugiu com a única coisa que tinha, que ela podia carregar. Era a fotografia desse meu bisavô, Rabbi Yehuda Beper, nas vestes íntimas dela. Essa foto, ela carregou, fugiu, foi para Israel, ficou com ela. Quando ela veio para minha formatura de médico, ela veio junto de Israel, e a tia Meriam Zaguri veio do Rio de Janeiro, ela me encomendou, deu para o papai e para mim essa foto fica conosco. E eu tenho cópias aqui em casa, e na sinagoga daqui de Manaus, na sinagoga Rebi Meir, nós temos essa cópia, essa foto, junto com o Rabino Jacó Azulay, daqui. Entendeu?
Isso aí é uma relíquia nossa. Aqui está a tia Zuzi de óculos e a tia Pepe sem óculos, quando eu fui visitá-la em Israel, as duas. Pegou um vapor, veio, passou por Manaus, foi para Belém, quando ele montou uma lojinha lá de souvenir, conheceu minha mãe, que é marroquina, a família Rofé Zaguri, de Belém do Pará, e casaram. Depois eles foram morar em Macapá, com a minha avó levou todo mundo para lá para Macapá. Meu avô, ele era capitão de Marrocos, quando ele chegou, ele fugiu, meu avô, com minha avó, mãe da minha mãe, e o pai da minha mãe, se encontraram em Belém. Ele saiu, meu avô de Casablanca, minha avó de Tanja, casaram em Belém, constituiu família, tiveram 11 filhos. E quando o governo federal falou, olha, estrangeiro vai para os consulados para ser estrangeiro, ele falou, sou brasileiro, meus filhos são brasileiros, eu gosto daqui. Aí foi ser brasileiro por imposição de vontade. E o governo brasileiro, reconhecendo isso, mandou para ele um diploma de capitão do Exército Nacional. Com esse diploma, lá em Macapá, ele tomou conta da fortaleza de Macapá, e quando Cabralzinho foi expulsar, com 14 brasileiros, foi expulsar uma corja de 100 franceses que entraram pelo Iapoque. E lá no Fortaleza de Macapá, tem a farda do Cabralzinho e tem a farda do meu avô Leão Zaguri. Entendeu? E papai, ele não entrou pelo Atlântico para cá, pelo Belém, conquistando, com os judeus conquistando a nossa Amazônia aqui. Ele fez o contrário. Ele deu uma de Francisco de Orellana. Ele veio igual os espanhóis, entrando, chegou nas Amazonas, encontrou uma Amazônia bonita, que minha mãe, e casou em Belém. Meu pai Nuta Wolf Pecha, conhecido nacionalmente como Natan, e suas garrafas mágicas, que ele era um grande artesão, fazia essas garrafas esculpidas, essas mágicas, porque como é que vai colocar isso aqui dentro? O ensino judaico, não só o ensino judaico, até a igreja ele colocou, como também toda a fauna, flora e da Amazônia, e os barcos da Amazônia, tudinho. Ele saiu da România, uma cidade chamada Tcherik, Bukovina, que agora é Ucrânia, e fugindo entre guerras, ele pegou um vapor, chegou no Rio de Janeiro, passou, foi para Uruguai, se estabeleceu algum pouco tempo lá, pegou outro vapor, deu a volta lá por baixo pela Ilha do Fogo ali, chegou até Peru, em Iquitos, em Lima, desculpe. Aí de Lima ele passou um tempo lá trabalhando, depois foi para Costa Rica, se estabeleceu lá, não se dando bem com o clima, que tinha pequenos terremotos e o clima muito mal, ele passou com muita falta de ar, muita despedida. Ele retornou ao Peru, para Lima, passou pouco tempo em Lima e adentrou no Peru, chegou em Iquitos. Em Iquitos ele fundou a sinagoga, cemitério judaico de lá, que não tinha um cemitério, os judeus eram enterrados em vários cemitérios. Ele conseguiu aglutinar tudo no cemitério só judaico, ficou um tempo lá. De lá ele conseguiu pegar um vapor e não gostou muito, pegou um vapor, adentrou no Amazonas, pelo Rio Solimões, chegando até Manaus. Vou explicar. Aqui nós estamos com meu pai, ele, para encontrar minha mãe, ele rodou pelos 5 mares. Saindo da Ucrânia, ele pegou o Mar Negro, depois ele pegou o Mediterrâneo, o Mar Mediterrâneo, vamos contando. Depois pegou o Mar Atlântico, deu a volta pela Terra do Fogo, lá embaixo, e foi para o Mar Pacífico. Chegou no Peru, em Lima, estabeleceu lá. Ele era um bom consertador de máquinas, trabalhou em várias tecelagens, consertou máquinas lá. Depois ele resolveu ir para Iquitos, adentrou na floresta amazônica peruana, foi para Iquitos, no Peru, entendeu? E lá, como os judeus estavam sendo enterrados em vários lugares, ele, com os outros amigos, resolveram fazer um cemitério. Fizeram um cemitério e começaram a enterrar todo mundo junto. E depois ele entrou, vou para o Brasil. Ele pegou um barco e veio como se fosse Francisco de Orellana. Em vez de entrar pelos marroquinos, pelo Atlântico, ele foi ao contrário, como o espanhol Francisco de Orellana. Ele entrou pelo Rio Solimões, Amazonas, passou por Manaus, foi para Belém, e em Belém ele conheceu minha mãe e casou. Entendeu? A história curta é essa daí. Aí aqui nós temos o cemitério de Iquitos,
Agora, o nosso colega lá, mandaram essa foto aí. Nós temos aqui o nascimento da minha mãe, Cimes Aguri, quando ela nasceu, e o dia 8 de junho de 1903, esse jornal Pinzônia de Macapá, dia 15 de julho, noticiou aqui que o meu avô, Leão Zaguri, falou que minha mãe nasceu. Aqui. Aqui é o casamento da minha mãe com meu pai, Cimes Aguri, com Nuta Wolf Pecha, conhecido muito como Natan, em Belém do Pará. Aqui está minha mãe e meu pai. Aqui, do lado esquerdo, está de óculos, aqui minha avó Rana, mãe do papai. Do lado direito, minha avó Sara, Rofé Zaguri, mãe da minha mãe. Do lado esquerdo, aqui no canto, embaixo, o vovô Leão Zaguri. E no lado direito aqui, o vovô Aron Pecha. E aqui uma Ketubá, está perdida há muito tempo, depois nós achamos, que é do casamento da minha mãe, Cimes Zaguri, com Nuta Pecha. Essa Ketubá está em hebraico, e quando ninguém sabia o que estava escrito lá. Aí até que o Rabino Moshe Garzon, que era da Yeshivá de Jerusalém, de Tel Aviv, lá, ele de Israel, ele vinha muito aí pelo mundo todo, atrás de Tzedakah para a Yeshivá dele. E o que acontece? Ele estava muito aqui em casa, chegou até a dormir conosco aqui, e aqui fala perfeitamente que meu pai tem um avô dele chamado Yehuda Berperre, e minha mãe tem um avô dela chamado Yosef Zaguri. O meu Yehuda Berperre é lá da România, que é da Ucrânia, que era a România antigamente. E o Yehuda e o Yosef Zaguri, ele é de Rabat, lá de Marrocos. Eles casaram na sinagoga de Belém do Pará, essa majestosa sinagoga. E aqui nós temos o meu tataravô Levi Roifel, Levi Rofé, com o filho dele, Abrão Rofé, que casou com Ana Bacessá, meu bisavô. E aqui o diploma do Leão Zaguri, que o Exército Nacional deu para ele o título de capitão da guarda de Macapá. E lá ele ficou tomando conta dessa fortaleza magnífica que fica no Cabo Norte do Rio Amazonas, em Macapá. Então, até hoje funciona. Ali nós tinha, não sei se ainda tem, tinha a fada do Leão Zaguri, meu avô, com a fada do Cabralzinho, que foi defender o Brasil da invasão dos franceses na Oiapoque, com 14 brasileiros, expulsou 100 franceses. E aqui a fortaleza de Macapá, e aqui embaixo a grande sinagoguinha, eu escrevi aquele trecho, minha sinagoguinha, aqui no círculo tem essa casa central aí, tem a casa da tia Esther e tio Naftali Bemergui, tia Esther é irmã da minha mãe, Zaguri, da Cime, e na frente era a mercearia deles, depois tinha as dependências dos quartos, e tinha um alpendre grande atrás, onde ali era ventilado, e ali tinha uma mesa retangular grande, onde nós rezávamos nas 3 grandes festas, Pessa, Rosh Hashanah, Kippur. Aí a tia Zuzi mandou de Israel uma torazinha, e essa torá está lá na nossa sinagoga aqui em Macapá, aqui em Manaus, entendeu? Essa sinagoga, nós levamos essa torá, e está aqui junto com as grandes torás da sinagoga, onde tem uma na sinagoga aqui, que tem 400 anos. E em Macapá, a gente colocava essa torá, papai colocava no centro da mesa, e lá todo mundo rezava as 3 grandes festas. E uma coisa muito pitoresca, que tinha poucos judeus, Minhã era contado ali, então me lembro que o Alcolumbre, que é o parente desse Alcolumbre aí, ele tinha um negócio dele aí de gasolina, tudo, não queria fechar nas festas. O pessoal mandava recado, fecha que hoje é feriado, hoje é Pessa, hoje é Kippur, hoje é Rosh Hashanah. Aí vinham, aí tinha a nossa Minha,
para rezar. E tinham dois velhos, Jaime Bacessá grandão, e tinha o Jaiminho, que era pequenino, o Jaime Amar. Esses dois foi que me ensinaram um pouco. Aqui é maçonaria, papai era maçom, em Belém do Pará, e aqui é a renovação, a marca, a carteira dele de renovação em 49, que era o grupo na loja Renascença, e ele foi para Macapá, fundou a loja Duque de Caxias em Macapá, junto com outras pessoas, era a casa de madeira. E meu pai está aqui com o aparato dele de maçom do grau 18. O bom judeu vai de 1 a 18, porque é a Torá, e de 19 a 33 já usa o Novo Testamento. Aqui agora a loja Maçonaria do Caxias, de Macapá, toda reformada, toda feita, construída, bonita. E aqui, essa foto aqui não está muito boa não, mas a única foto que eu tenho do prédio do antigo Café Continental, onde o papai trabalhava, e tinha ali a lanchonete, tinha o café, ali minha mãe mandava os quitutes, minha mãe era boa quituteira, fazia doces e salgados, e tinham 3 bilhar de sinucão grandão. Papai era grande campeão de sinuca, o pessoal apostava muito no taco dele, mas ele não jogava não. Ele, uma vez ou outra, ele tomava conta, e eu ajudei muito meu pai a partir de 7 anos de idade lá em Macapá, até 15, quando eu fui morar no Rio de Janeiro. E aqui tem as pessoas desfilando aqui, normalistas, que era a rua do desfile do 7 de setembro. Isso aqui é a loja, nossa casa de madeira. Aqui está a nossa família reunida toda. Aqui nós temos em pé aqui, em cima da minha avó, o tio Isaac Zaguri, pai do Leão Zaguri, médico, e do Abrão, engenheiro. Tem a avó Sara, de Oxa, tia Merian, que ao lado dela tem a tia Clemência, que é a Piedade Zaguri, casada com Isaac. Embaixo tem a Sara, aqui está olhando para baixo. Atrás dela está o Leão Zaguri. Viu, Leão? Tu estás aqui. E aqui eu estou de gravata no meu aniversário. Minha mãe, meu pai. Embaixo aqui tem o Abraão. Abraão, estás aqui também. E aqui em cima tem de bigode, está o Moisés Zaguri, meu tio, que era sócio do tio Isaac. Aqui são os amigos. E aqui tem o Maí Bemergui, casado com a Helena Bemergui, a Benatá Bemergui, que agora ele faleceu cedo, ela está em Belém ainda. E aqui são os amigos nossos. E aqui esse relógio aqui é a nossa relíquia. O relógio aqui tem 200 anos, e a gente andava com ele aqui, conosco tem mais ou menos mais de 100 anos. Ele está aqui em casa, aqui em Manaus. De Macapá, papai foi trabalhar em Recife, e lá nós temos a sinagoga Carral Zur Israel, que é a primeira sinagoga das Américas, na Rua dos Judeus, que agora é Rua Bom Jesus. No tempo da invasão holandesa, os judeus ficavam ali, tinham livre acesso às religiões, os holandeses deixavam tudo normal, tudo normalizado, todas as religiões. Aí quando eles foram expulsos, os judeus tiveram que fugir e foram para Nova York, fundaram Nova York, como também voltaram para a Holanda, como também foram adentraram no Caribe. E no Caribe eles chegaram a ser piratas, se juntaram com os outros judeus de lá, que eram piratas no tempo da Inquisição, em 500 anos. E assim foi há 200 anos, em 1600 e por 400 anos. E muitos que saíram daqui, sim, que não tinham dinheiro, entraram no Nordeste, no sertão nordestino, e tem cidades com Belém, sim, que são judeus cristãos novos, que agora estão voltando ao judaísmo. Aqui, há 2 anos atrás, eu estive com a Nina lá, a Sara, na sinagoga Carral Israel, quando eu completei meio século de medicina, para um festão lá.
Meu pai aqui, Nuta Pecha, Nuta Wolf Pecha, o Natan, conhecido aqui no Brasil, mãe Simes Aguri Pecha. Aqui na colação de grau, estou aqui, e aqui meu pai foi meu paraninfo, na Universidade Federal de Medicina, do Rio de Janeiro, de Manaus, Universidade Federal de Pernambuco, na Faculdade de Medicina. A colação de grau, já estou aqui, com a minha mãe ao meu lado, Simes Aguri Pecha, a tiazinha Suzy, que veio de Israel, Suzy Pecha, e meu pai, Nuta Wolf Pecha. Aqui está a tia Miriam dançando comigo, Miriam Zaguri. E aqui, essa sinagoga daqui de Recife, está a tia Miriam, eu, meu pai, Nuta Wolf Pecha, Simes Aguri Pecha e a tia Suzy Pecha. Depois disso, passaram os anos, vamos pular os milênios aí. Aí isso aqui é o casamento civil, eu com a Sara que é a apelido Nina, Sara Asher, aqui o pai dela ao lado dela, o Tufi, e a dona Esther aqui, a mãe dela, Tufi Balaciano, diz o Tufi Asher. Aqui os 11 irmãos da Nina, da Sara, a cunhada. Aqui a tia Sol, que foi minha irmã, casada com meu tio José Zaguri, foi meu padrinhos, eu com minhas mães, meu pai e a tia Miriam. Casamento de Simão e Sara, no Rio com familiares, o Tufi com a dona Esther, Tufi Asher, Taira ou Esther Daciano, Simão e Sara Nina, a Simi, Zaguri Pecha e o Nuta Wolf Pecha, que é o Natan. Aí meu pai aqui em Manaus, ele se lembrou que o pai dele fazia, no fim de semana fazia umas garrafas, a esculpir. Ele aprendeu a esculpir com o pai dele. E isso que ele fugiu entre guerras, ele nasceu em 1908, mais ou menos em 1920 e tanto, ele fugiu para chegar aqui no Brasil. Entendeu? Aqui nos símbolos judaicos, ele esculpe dentro da garrafa. Por isso é uma garrafa mágica. Como é que ele faz escultura com esse gargalo aqui? Ainda botou o nome dele aqui, Nuta Wolf Pecha. Aqui fez várias exposições de garrafa mágica aqui em Manaus. Também fez exposições, coletivas e individual, várias exposições individuais. Chegou a ganhar prêmio no Instituto Brasil-Chile, uma medalha por esse prêmio aqui, por essa escultura de garrafas mágicas. E ele, essas garrafas aqui estão em várias sinagogas do Brasil, Belém, Rio de Janeiro, São Paulo e outros que eu não me lembro. E tem também em Israel, tem nos Estados Unidos, tem no Canadá e também na França. Aqui é a sinagoga de Manaus, reformada. Aqui as garrafas mágicas dele, com os símbolos judaicos. Não só símbolo judaico, mas ele era um grande ecologista. Ele defendia muito a ecologia, a floresta, a fauna. Aqui nós tem barco, aqui é uma jangada que ele colocou, um caboclo, entendeu? Também até igrejas católicas ele fazia a pedido dos amigos e levava. Aqui nós temos na sinagoga, no Salão Nobre da Sinagoga de Manaus, nós temos aqui a garrafa que está lá, o símbolo judaico, e tem a placa aqui do Nuta Wolf Pecha, Natan, dizendo que ele nasceu em Bucovina, na România, as garrafas mágicas, dizendo a idade dele, entendeu? Ele nasceu em 1908 e morreu em 1906. Aqui eu estou na sinagoga nossa, aqui atrás tem os amigos. Aí, Anne, olha o teu pai aqui. Eu deixei aí de propósito. Crochê. Minha mãe era exímia pituteira, mas no hobby dela era fazer crochê. Coxas e toalhas grandes aqui, com coxas colocadas. E aqui os nossos 3 filhos. A Simone, a Esther e o Arão. O
paraense naturalizado no Amazonas, além de ser médico, é um grande poeta. O seu foco é baseado nas artes locais do Amazonas. Em Manaus eu cheguei em 1970, vim já com pós-graduação em alergia e dermatologia, fiz concurso, passei para ser professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Amazonas e também fiz concurso e passei no INPS, agora Ministério da Saúde, em 1970. E mais ou menos nos idos de 1980 me veio uma inspiração artística de pintar, voltar a pintar, que eu pintava alguma coisa, alguns quadros, artista plástico em Macapá e em Belém do Pará. E de formas que aqui comecei em 1980 nos idos e fundei, junto com outros colegas, artista plástico, a Associação Amazonense de Artista Plástico, a AMAP. E também fundei a Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores Regional do Amazonas. E sou também participante da Academia Brasileira de Médicos e Escritores, a ABRAMES. Buscando sempre uma forma diferente de criar novas poesias, Dr. Simão Pétia tem um excelente reconhecimento regional de suas atividades. A Amazônia é aquela pessoa que nasce no Amazonas, ou nasce no Pará, Roraima, Rondônia, no Amapá. Eu nasci em Belém do Pará, com 5 anos de idade fui para Macapá, estado do Amapá. Com 15 anos fui ao sul do país e a Pernambuco, onde eu fiz medicina. Voltei para o Rio de Janeiro, fiz minha pós-graduação. Cheguei aqui em 1970, já sou mais amazonense do que paraense. Sou amazônida, portanto. Amo essa terra nossa aqui. E os poemas que eu dedico à Amazônia, exatamente aos amazonenses, aos amazônidas, aos paraenses, roramenses, amapaenses, rondonienses que vivem aqui na nossa Amazonas e na Amazônia do modo geral. Amazônida, com orgulho, ama a Amazônida, tua Amazônia, contemplando o caudaloso Amazonas. Simão estuda até hoje. Apesar de estar formado há 48 anos, aprimorar seus conhecimentos é uma forma de sempre buscar novas soluções, pois trabalhar com pessoas exige um constante aprendizado. Aqui nós estamos, eu estou aqui com meus quadros judaicos que eu pintei, os rabinos do Kotel e meu bisavô aqui, Yehuda Beperra. Esse rabino do Kotel aqui tem dupla satisfação. Primeiro que uma réplica dele eu levei para o Centro de Holocausto de Arte de Nova Jersey, quando eu fiz conferência lá. Eu doei esse quadro para eles. E também no calendário judaico do Beit Rabat do ano passado, eles colocaram esse quadro lá. E aqui nós temos minhas medalhas, minhas placas, meus troféus. E aqui eu desfilando no sambódromo com música que eu, letra e música minha. Às vezes fazia música só, às vezes com parceiros. Daqui, a medalha de ouro Cidade de Manaus. Meu CD chamado Versatilidade, com várias músicas. Eu pintando aqui na ecologia, aqui na floresta amazônica. E aqui vamos falar um pouco da Sara, da Nina, a famosa Nina, minha querida Saracha, casou com Pecha, segurou Saracha Pecha. Os pais da Sara no Líbano com os irmãos aqui. Nós temos aqui os irmãos da Sara, da Nina. Aqui nós temos a Nina, temos a dona Esther, Taira, seu Tufik, e o pai da dona Esther, que é um rabino aqui, que é o Raim Asher. Raim Balaciano, filho dela, é o pai dela. Lá no Líbano. Eles nasceram, a Nina, a Sara, nasceu em Saida, com os outros irmãos. Depois eles foram para Beirute, entendeu? E depois eles vieram para cá, para Manaus. Eles saíram fugindo de lá, devido aos pogrões, e os muçulmanos estavam matando os judeus, e também eles
começaram a pegar as casas dos judeus todos. Aí eles saíram de lá e se mandaram para cá, para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Foi lá no Rio de Janeiro que eu conheci a Sara Arena. Aqui nós temos a dona Estaira Balciano e Souto Fiacha. A Nina é esteticista, nós temos aqui nossa clínica aqui em Manaus, aí do edifício Milênio. Essa foto é histórica, tem duas estatuetas, que é o único no Congresso Internacional de Estética. A Sara Nina, conhecida como Esteticista Nina, ganhou esse aqui como esteticista do ano, e 4 anos depois eu ganhei como médico e conferencista desse congresso. Me deram essa estatueta aí. Então, o único centro de estética que tem 2 estatuetas é o nosso, no Brasil. Aqui nós temos a Saga do Judeu na Amazônia, que eu escrevi em mais ou menos 2014. Aí falando, inclusive, citando o professor Samuel Benchimol, que é o grande baluarte aqui, que escreveu Edson Amazônia, onde eu copiei muitas coisas que ele escreveu ali, e me inspirou para fazer os 200 anos de miscigenação judaica na Amazônia. Miscigenação, que é a mistura. Ele falava mais na parte política, social, comercial. Eu falei mais da parte da tez, da pele e da raça e da mistura dos judeus da Amazônia. Aqui é a medalha de ouro Cidade de Manaus, de 2015, da Câmara Municipal de Manaus, que me ofereceu. E aqui nós temos troféus, algumas medalhas, placas, estátuas. E como sempre, toda a nossa, desde Macapá, Belém, Recife, Manaus, nunca falta no Peça a nossa grande mesa de Peça. E aqui está o nosso relógio, que nos acompanha desde Macapá. Papai era um exímio consertador de relógio. Eu tenho uma coleção de relógios aqui. Eu adquiria quebrada e ele consertava. Aqui nós temos os meus filhos, Arão e Simone, que moram em Manaus, e a Esté, que mora em São Paulo. Os netos, Natan Raim Pecha e a Taira Pecha, filhos da Simone. E aqui é o bate da Taira, que ainda estava com 12 anos, aqui em Manaus. Os netos Natan Davi e o Ixai, filhos da Esther, estão em São Paulo. Aqui no Bar Mitzvah de São Paulo, Natan Davi, e eu aqui com ele. E aqui o Natan Raim, filho da Simone, aqui é o filho da Esther. Esse aqui é o Natan Raim, filho da Simone, aqui em Manaus. Bar Mitzvah aqui, carregando a Torá aqui. Ó. Aqui a família toda reunida aqui. Ó. Isso para alegar a quarentena, é uma música, letra de música minha. Aí, os aplausos, É isso aí. Gluteno. Anne, te lembra dessa música? Eu cantei no casamento coletivo da Hebraica, aqui em Manaus.
Eu me lembro de você, quando eu falei, ó, vou cantar. Tu jantou muito? Eu disse, não, eu canto. Me lembro até hoje. E também em vários bar mitzvah no Rio de Janeiro, São Paulo, aqui, e também no casamento da Estela em São Paulo. Cantei essa música aí. Quero agradecer a presença de vocês, a tolerância de escutar aí a saga dos Pecha, um casamento com o Isaguri Pecha, com o Alfés Aguri e com o Zacher, por parte da Sara, da Nina. Chegou. Bom, tem umas perguntas aqui, eu acho. A Iria pode ler? Quem está aí? A Clara Corrêa? É a minha prima Clara? Olá, Pecha. Seja bem-vindo, Clara. A Clara Coach está aqui conosco. Bem-vinda, Clara. Pecha, doutor, eu creio que a Karine Sarraf deve estar lendo, não estou tendo acesso aqui ao chat, mas a minha colega Karine Sarraf vai ler uma pergunta. Não, Karine, tem pergunta aí para o doutor? Tem pergunta da doutora Eva Blay. Ela pergunta por que ele, eu acho que é o seu pai, resolveu se fixar em Macapá e por que saga no tema da sua apresentação. A saga significa reunião dos eventos de uma pessoa, família, etc. Isso que é saga. Entendeu? Dos eventos épicos, epopeias, etc. Tem óculos. Eu achei importante esses citados aí. Eu tenho várias coisas, mas coloquei esses aí. E por que ele foi para Macapá? Assim que ele chegou em Belém, ele montou uma lojinha de souvenir. E minha mãe era a caixa da loja 4400, que passou para brasileira e americana e brasileira, Lobras. Aí meu pai conheceu minha mãe lá. Aí começaram a namorar, o pai do Leão, o meu tio Isaac, levou ele, e ele foi pedir em casamento minha mãe para minha avó. Aí foi para lá em Belém e marcaram o casamento, casaram, e minha avó aí ficou trabalhando em Belém, mas aí minha avó foi para Macapá para montar umas lojas lá do complexo lá junto com meu avô, e levou a família e chamou minha mãe e meu pai, e eles foram também. Aí meu pai chegando lá naquela casa de 2 andares, ele foi trabalhando lá naquele, era uma lanchonete, um bar ali, ficou trabalhando lá, depois saiu e montou aquele café continental para ele. É isso aí, a saga dele saindo da Ucrânia, lá de Chernivtsi, e chegando em Macapá. Tem algumas pessoas que assistiram a palestra pelo YouTube, inclusive a sua filha Esther, ela está lá ouvindo a gente, e eles estão parabenizando pela história emocionante e estão agradecendo pelo senhor dividir e contar essa história com todo mundo. Ela diz que tem muito orgulho do senhor. Muito obrigado, Esther. Um beijão. Depois te digo aí, off aí. Aqui ainda tem aqui mais parabenizações chegando. Eu vou ler o nome das pessoas. O Isaac Sayeg, a Edwin Chouchana, Ivens Jadu e a Silvana Tias Zaguri. Todos eles parabenizando pela apresentação e pela história. Muito obrigado. Agradeço a todos aí a tolerância de ouvir a história da minha família e saber um pouquinho sobre a Ucrânia, sobre o Brasil e essas andanças do meu pai aí, pegando esses 5 mares aí, inclusive o mar Amazonas. O grande mar Amazonas. Alguém mais quer perguntar? Doutor Pecha, o senhor não vai cantar mesmo, mesmo, Leão, não? tá com a Tânia aí. O senhor não vai cantar, doutor? Não, eu tentei uma coisa, eu não tenho. Eu lotei, mas não deu para ouvir, infelizmente. Vou mandar para vocês o vídeo depois. Tá bom. Deu pane aí. Clara, minha prima, como é que tá São Paulo?
Não tem mais nenhuma pergunta, Karine Sarraf? Não, Anne, só a parabenizações minha vizinha, tu tá aqui em cima, eu tô aqui embaixo. do Davi Israel, parabenizando o Simão pela história e falando do orgulho da comunidade judaica do Amazonas, dos seus membros Ashkenazim. E Beth Tabak, dando parabéns para o Simão. E Simão? Deixa Que eu ver, ano que seu pai veio para o Brasil? Como? Que ano que o senhor Nuta veio para o Brasil? Chegou em Belém, mas foi... Ele saiu com... Ele nasceu em 8, ele casou em 40, deve ser em 38, 39, mais ou menos. Eu nasci em 44. Obrigada. Bom, eu deixei meus parabéns, não foi registrado, mas eu mesmo registro. Grande abraço. eu ia ler, doutor Obrigado. Leão. Cadê? Oi, Simão. Simão. Eu estou baixando o chat. Aí chegou os parabéns do doutor Leão, da Rívica e do Abraham Zaguri. Abraão, irmão do Leão, são meus primos desde a infância aí. A gente batia papo, jogava bola, brigava muito lá em Macapá. Empinava papagaio. Deixa eu ir lá no... Errar, né? Tem mais alguém que quer falar? Não, aqui no YouTube também já li todas as mensagens. É isso, Íria. Certo. Então, obrigada, doutor Pescher, pela história da sua família. Aprendemos muito aqui, foi muito interessante. Eu só quero fazer uma coisa aqui, Íria. Me lembrei. Pois não. A saga dos Zaguri e dos Rofé, aqui na Amazônia, começaram na tua terra. Aonde? Lá no Marajó. Aonde? Em Breves. Eu descobri isso porque você, há uns anos atrás, uns 10 anos atrás, você fez uma entrevista na televisão dizendo que tinha Rofé, Zaguri e outras famílias que foram, que estavam aqui em Breves. Então, eu acho que meu avô, o Leão Zaguri, ele veio de Rabat, de Marrocos, para Breves. Ele conheceu minha avó, Sara Rofé, de Tanger, em Breves. Ela era nova, ele era mais velho. Conheceu ela em Breves, né? Anos. Aí, conclusão, eles casaram em Belém. Descobri que Zaguri e Rofé é oriundo de Breves. Foi lá na terra da ilha que se conheceram. Aí casaram em Belém, foram para Macapá e começou a história dos Zaguris e Rofés aí. Professora Íria. Tudo começou na minha terra, Íria. então, né? Foi, claro. Professora Íria, a senhora Pois ainda não, me deve, doutor Leão Zaguri. Pois não. a senhora ainda me deve a história da Fordlândia. Sim, Da Hoflândia. Da Hoflândia. Isso. Hoflândia, desculpa, Hoflândia, no Afuá, não é? Eu não sei nada sobre isso. Eu só é uma lenda, talvez a Clara possa nos esclarecer alguma coisa sobre essa Hoflândia, que Hoflândia. É uma palavra que rola na família, mas que a gente nunca teve uma informação precisa sobre isso. Clara correndo. Clara Colchen quer falar? A Clara, tira o som. Clara, liga o teu microfone, Clara. O microfone, falta ligar o microfone, Clara. Ela mostra para ela que é embaixo à esquerda. Embaixo na sua tela. Agora. Isso. Simão, foi um prazer ouvir você. Oi, Clara. Muito obrigado pela participação. É um pouco da família reunida aí e ouvir a sua história. A Karine, que é minha prima pelo lado Sarraf, você que é meu primo pelo lado Rofé.
Eu estou entre os dois, entre a Karine, que é Sarraf, e você, que é Rofé. Muito bem. Nós temos muitas memórias para registrar, e eu acho que a Karine é uma pessoa indicada para ouvir e gravar todas as nossas lembranças. Ela é muito dedicada ao tema e, junto com a Ilha, estão fazendo um belíssimo trabalho sobre os judeus de Marajó. Parabéns, Simão. Parabéns, Karine. Um abraço, Ilha. Obrigado, Clara. Abrão e Leão. Clara, um beijão. Abrão. Eu não esqueça da visita que eu fiz na sua casa lá em São Paulo. O meu primo Abrão da Não estou conseguindo falar, Silvana. Está falando em cima. Estou devendo para ele um cuscuzzu que eu prometi. Mas um dia eu vou fazer. E se o Leão vier, vai ser um prazer também. Você, ela está falando que te deve um... Pois é, Clara. É sempre bom te rever, viu? Puxa vida, estou com saudade de você. Estou devendo aquele cuscuzzu. Não esqueci. Pois é, o que eu tenho sempre pena é que a gente se conheceu tão tarde, né, Clara? É verdade. Poxa, eu morei em São Paulo e só vim ter... Quando eu ficar velha, eu acho que daí vai ser tarde. No momento, eu acho que ainda temos muito tempo para nos rever. Não, pois é, mas olha só, a gente podia ter aproveitado desde a época que eu morei em São Paulo, há 30 anos atrás. Mas tudo bem. Eu tenho sempre a registrar que a minha avó Clara, que morou sempre em São Paulo, foi muito prestigiada por todos os sobrinhos de todos os lados, os aguris, todos os sobrinhos de Belém vinham a São Paulo, a primeira coisa era visitar minha avó. E isso foi, assim, uma grande alegria para ela. E deixou boas lembranças dessa união da família. A vovó era muito hospitaleira, e eu até menciono isso agora numa entrevista que eu dei sobre o jeito de dar boas-vindas, o jeito de receber as pessoas. Minha avó era muito hospitaleira. Todos chegavam na casa dela e eram muito bem recebidos. E isso é uma coisa que passou para minha mãe, Elise Aquim, e depois para mim. Então, estou aqui sempre às ordens. Quando vierem a São Paulo, estamos aqui com a casa com as portas abertas. Um beijo, Karine. Beijo, Clara. Bom saber, viu? Porque eu estava marcando com a Anne, com o Simão, uma visita a Manaus. Agora eu vou marcar contigo uma visita a São Paulo. Vou aproveitar e carregar a Hanna para conhecer todo mundo, bater foto, porque eu acho fundamental esse registro de gerações. Né? Eu tenho muito orgulho de conhecer todas as gerações da minha família, desde que chegou no Brasil. E isso graças a você, né, que me apresentou o meu trisavô. A primeira foto que eu tenho do meu trisavô foi Clara que me deu. E eu tenho muito orgulho, irmão, né? O seu trisavô era irmão... É, o meu trisavô. Era irmão do seu avô. Simão Sarraf. Isso. E eu fico muito, muito feliz. E eu queria ler o recado da Kátia Koppelman. Ela dá parabéns e diz que é muito bom saber sobre essa família, que é a família Pescher. Agora ela entende por que a Esther tem tanto orgulho dos pais e da família toda. Ela gostou muito. Muito obrigado. Tchau, vou me despedindo. Até logo. Tchau, Karine. Tchau, Clara. Um abraço, Simão, Abrão, Leão. Até qualquer horinha. Muito obrigado. Obrigado Até nos ver, Clarinha. Beijo para você, viu? Tchau, Clara. Um abraço no Marcelo. E a todos, bom, então eu agradeço todos que estavam aqui na sala, agradeço aqueles que tiraram um tempinho para ouvir o Dr. Pescher, agradeço o Dr. Pescher por compartilhar conosco a história da sua família, a saga dos Pescher. Muito obrigada, doutor.
Agradeço muito vocês. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Bruno, se não fosse o Bruno, não tinha essa live. Obrigada, Bruno, Anne, Karine. Eu não estou vendo mais quem está aqui, desculpa, de repente eu estou esquecendo, mas na minha tela só está aparecendo esse. Parente da Natália. Tá. Beijo, até a próxima. Segunda-feira, dia 15, eu e Anne Benchimol estaremos com o professor Narman Fobel e com o doutor Sérgio Simon, professora Cecília Fonseca e Cássia Benatar para falar sobre os turistas na Amazônia, Davi José Pérez e o Major Eliezer Levi. Até a próxima. Não perca. Tchau. Tchau, um abraço. Obrigado por tudo. Abraço também. Um abraço, pessoal. Boa noite. Shalom.